irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Antônio Fernandes e este é o canal EBD Fonte de Luz. Esse vídeo, essa live será postada no nosso canal do YouTube, canal EBD Fonte de Luz. E eu quero já mandar a minha saudação para todos os amados irmãos. Nós congregamos na congregação Fonte de Luz, setor de número 14. Meu pastor Abraão Rodrigues de Souza, o nosso coordenador, pastor Arijan Tony. E eu já quero, desta feita, deixar a nossa saudação carinhosa, o nosso abraço carinhoso para todos os irmãos, toda a Igreja do Senhor. Estamos nesse momento para fazer o comentário da lição de número 5, que tem como título, a lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Pastor Abraão Rodrigues, acabou de entrar, meu pastor, e nós glorificamos o nome do Senhor. Desde já eu mando a minha saudação carinhosa, mais uma vez para o Senhor, pastor Abraão. Irmãos, durante este trimestre, nós vamos estudar a carta, ou já estamos estudando, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esta carta ela faz parte do rol das epístolas da prisão, onde Paulo escreveu durante o seu período que esteve encarcerado. E estamos estudando a lição que tem como título, como tema, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje nós vamos estudar Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O textuário da nossa lição diz, está lá em Efésios capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática desta lição diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos direito à vida eterna. Olha, irmãos, que maravilha, não é? Então, essa verdade prática ela é muito interessante, porque ela vem falar que foi por meio da maravilhosa graça, por meio de algo sobrenatural, onde nós andávamos presos, andávamos acorrentados ao pecado, ao sistema mundano, fazendo as coisas que não agradavam a Deus, andando de uma maneira que agradasse somente a nós mesmos. Mas entrou em ação agora uma intervenção divina. Entrou em ação, como está aqui descrito na verdade prática, que foi por meio da maravilhosa graça divina que nós fomos libertos do pecado. Não somente isto, não obstante essa libertação, mas fomos também perdoados e salvos, aleluia, da condenação. E ainda, irmãos, recebemos o direito à vida eterna, direito a morar nas mansões celestiais. Isto é uma maravilha. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe da nossa aula de hoje, da nossa exposição, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10. E eu gostaria de ler convosco, você que está comigo acompanhando esta live. Nós vamos ler neste momento, queridos, Efésios capítulo 2, dos versículos número 1 ao versículo 10, que nos informa assim a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Aleluia. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, observemos que de início, no capítulo 2, no versículo 1, eu gosto muito de explorar a lição, a leitura bíblica, pois a leitura bíblica, irmãos, ela é o ponto de partida para a exposição da aula. A leitura bíblica, ela nos aponta um norte, uma direção para o que iremos tratar nesta manhã. Eu quero ser breve nesta live, para não tomar o tempo dos irmãos. Infelizmente, somos tão ocupados, irmãos, tão atarefados, na verdade, e isso até faz com que nos distanciemos um pouco do Senhor, mas isso não é bom. É necessário trabalharmos isto e fazermos uma dosagem do nosso tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Aleluia. E este momento agora é tempo de adorar a Deus, estudando a sua palavra. O versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, desta carta, fala assim: e vos vivificou. Ou seja, ele vos deu vida. Quando foi que ele vos deu vida? Quando estávamos mortos. Mas mortos em quê? Em ofensas e pecados. Ele ainda prossegue dizendo que em um outro tempo, no tempo passado, quando ele fala em que no outro tempo, ele faz menção aqui ao momento anterior da nossa vida. Andaste segundo o curso deste mundo. Aqui Paulo faz uma analogia de andar, de caminhar, de andar. Dizendo que nós andávamos segundo as diretrizes deste mundo. Mundo é as determinações deste mundo. E este tempo que ele fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, este curso deste mundo, há uma força por trás de tudo isto. Que força é essa? A força do príncipe das potestades do ar, de Satanás, o nosso arqui-inimigo. Satanás este que agora opera nos filhos da desobediência. Compreenda que ele não opera nos filhos da obediência. Esta operação, este companheirismo, entre aspas, é com os filhos da desobediência. Mas o versículo 4 fala de um ser grandioso, de um ser superior e totalmente amoroso. E ele diz que Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, irmãos, pelo seu muito amor, o que ele fez, ele nos amou. Quando que ele nos amou? Qual foi o momento que esse amor chegou até nós? Aqui o texto fala que quando estávamos mortos em nossas ofensas,
em nossas faltas, em nossas falhas, quando estávamos mortos, lançados no mar do pecado, abandonados, amarrados, acorrentados, irmãos. Ele nos amou e nos vivificou juntamente com Cristo. Que quando Cristo foi ressuscitado, nos deu também a outorga, o direito de igual modo também de ressuscitar com Cristo. Aleluia. E o versículo 8, porque pela graça sois salvos. Percebe que não houve aí nenhum esforço humano, nenhuma força humana, nenhuma condição humana foi trabalhada para que esta manifestação de amor, da graça, da salvação que um dia nos alcançou, como está escrito no nosso texto áureo da Bíblia Sagrada, no nosso texto de ouro, quando João é compelido pelo Espírito Santo, ele escreve no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, que João escreve, no versículo de número 16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Oh glória! De uma maneira extraordinária, que ele deu o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso, de mais belo, de mais importante. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, aleluia, a vida eterna. Então, eu já posso fechar o meu entendimento com este Deus de que Ele não quer que nós pereçamos, de que Ele quer que nós tenhamos vida, de que Ele quer que nós tenhamos vida, irmãos, e vida em abundância. Por quê? Porque Ele é aquele que nos amou, irmãos. Porque Ele é aquele que nos amou primeiro. Aleluia. E quando Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo diz que esta salvação foi pela graça, por meio da fé, e que não vem de vós, ou seja, não vem de nós mesmos. Isso é um dom de Deus, é um presente gratuito da parte dos céus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Isso não vem das obras, irmãos. Ninguém é salvo porque é bonzinho, não. Ninguém é salvo porque ajuda um irmão. Ninguém é salvo porque nesse momento de pandemia está doando uma cesta básica. Tem até alguns aí fazendo isto e batendo uma selfie, fazendo a pessoa que receba ficar constrangida. Para com isso, meu irmão. Dá com a mão direita sem que a esquerda veja. Eu tenho visto aí alguns irmãos da nossa igreja fazendo esse trabalho. Amém, continue fazendo, que é uma bênção. Mas não apareça não. Desde que Cristo apareça na sua vida, que Ele cresça, irmãos, que Ele cresça e que nós diminuamos na sua presença. Ele é que tem que aparecer. O Espírito Santo de Deus, na verdade, pastor Abraão, é que tem que aparecer, é que tem que ser notório na minha e na tua vida. Não dê com esta mão para que essa veja, porque você já recebeu o seu galardão aqui. E o nosso galardão não é aqui, irmão. O nosso galardão está no céu. A Bíblia fala que Abraão, no capítulo 11 de Hebreus, pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como se fosse em terra alheia, não fazendo menção nisso, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Oh glória! Ele não aguardava nada nesta terra, não. Apesar que Deus lhe prometeu, mas ele botou no seu coração: Senhor, muito obrigado, mas eu aguardo algo muito melhor, que está guardado no trono da glória. Bendito seja o nome do Senhor. E por que que esta salvação, ela é através da graça, ela não vem das obras, para que ninguém se glorie, irmãos, porque somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras. Então você faz obra porque é salvo. Você não faz obras para ser salvo. Você já faz as obras
porque você foi alcançado pelo amor divino. E através deste amor divino agora operando na tua vida, aí sim, você agora passa a realizar boas obras. Aleluia. Glória a Deus. Número 5, que fala da libertação do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. No capítulo 2 de Efésios, irmão, do versículo 1, Paulo apresenta, irmãos, alguns aspectos doutrinários falando da salvação. Glória a Deus. Dentre elas, Paulo nos mostra que nós fomos libertos do pecado. Não como um favor que merecíamos, como algo que já estava escrito. Eu vou salvar o irmão fulano porque ele merece. Que nada, meu irmão. Nós não merecemos nada, não. Agora, o amor de Deus, a porta da graça, ela foi aberta e ela inundou o meu e teu coração. E em Cristo nós fomos salvos. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ainda, nós podemos observar um grande contraste. A irmã Aline e Patrícia, Deus te abençoe, minha filha, a paz do Senhor. Nós podemos observar, irmãos, que houve um grande contraste entre a primeira vida no pecado e o novo nascimento. Como é que esse contraste aconteceu? Como é que é essa diferença, irmão? O que houve agora com a antiga vida e a nova vida em Cristo? Houve um resultado. Tudo isto, irmãos, foi resultado do grande amor, do imensurável amor de Deus. Aleluia! Que operou através de Cristo na minha e na tua vida, fazendo com que agora eu pudesse servir a este Deus, pudesse agora adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. A irmã Ana Aline Patrícia, ela fez aqui um comentário. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho aqui o... Muito bem. Irmã Aline, obrigado, irmã. Deus te abençoe também, viu? Ela postou aqui, glória a Deus, por sua vida, irmão Antônio. Minha irmã, que a bênção do Pai te alcance, seja constante na tua vida. Tá certo? Irmãos, a nossa antiga natureza, ela era morta em ofensas e pecados. Irmãos, o nosso DNA ainda é pecaminoso. O nosso DNA ainda é um DNA que ele pode... O velho homem, ele dorme. No batismo em águas, quando somos batizados em águas, aquele batismo ele simboliza, irmãos, diante das pessoas que nos ladeiam, que nos cercam. Ali é uma demonstração de fé pública que nós largamos a antiga vida, a vida errônea, a vida de pecados, a vida de embaraços, para agora viver em Cristo. Mas isso não quer dizer, irmãos, que o velho homem morreu, não. Ele está dormindo, ele está em coma. E vou dizer uma coisa, irmãos, deixa ele dormindo, não acorda ele não. Por quê? Porque se ele acordar, ele vem furioso. Ele vem com tudo, com toda a força. Ele vem com toda a ira. E a Bíblia informa que o segundo estado, irmãos, é pior do que o primeiro. Então, no início da epístola, Paulo lembra que antes, olha só, antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e também éramos, por natureza, filhos da ira. Quando ele fala por natureza, irmãos, ele faz menção à nossa condição, ao nosso DNA pecador. Vamos ler Efésios capítulo 2, que é o livro que estamos estudando esse trimestre. Glórias seja dada ao nome do Senhor.
Eu já peço que você leia esse livro da Bíblia Sagrada, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se você tiver uma outra versão, também leia nesta outra versão. A versão que nós costumamos ler é a versão Almeida Revista e Corrigida, a famosa ARC, mas também existem, irmãos, outras versões, Almeida e Atualizada, existe a versão NTLH, a versão NVI, também dá uma melhor compreensão para o texto. Então, Efésios 2, capítulo 1 ao 3, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele ainda opera, ele não deixou de operar. Entre os quais todos nós também antes, olha aqui, está falando do meu passado, da minha antiga condição de vida. Antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aleluia. Irmãos, a nossa condição anterior, que era de pecado, que era de erro, onde o texto fala, e vos vivificou, estando vós mortos. Mortos em quê? Em ofensas e pecados. A palavra ofensa, irmãos, no original grego, ela quer dizer assim, no grego, essa palavra ofensas, ela diz paraptoma, que tem o sentido de um passo em falso de forma deliberada. Não é que eu pisei em falso e escorreguei, não. É porque eu pisei em falso, querendo pisar em falso, querendo errar, querendo andar errado. O comentário bíblico da Bacon, existe um comentário chamado comentário Bacon, e ele informa, ele registra o comentário feito nesta enciclopédia, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10 de Efésios. Esse comentário Bacon, ele diz mais ou menos assim, que o apóstolo Paulo declara que a renovação espiritual de todos os homens, olha só, de todos os homens, judeus e gentios, ela faz parte e é parcela da ressurreição de Cristo. É a manifestação suprema do poder de Deus. Que coisa linda, irmãos. Porque Cristo, ele foi ressuscitado, aleluia, e esta ressurreição de Cristo, agora ela fez uma junção de quem? De judeus e gentios, formando agora a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E tudo isto é uma parcela da ressurreição de Cristo. É a manifestação suprema, grandiosa, excelente do poder de Deus. Glórias a Deus. E o termo no grego para pecado, já é bem conhecido dentre os irmãos, quer dizer amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Vamos fazer aqui uma analogia de um arqueiro que puxa o arco e ele vai apontar para o alvo, mas ele errou o alvo. Errou não porque quis. Errou o alvo porque quis errar. Deu um passo em falso deliberado. Então, nós sabemos que o pecado, irmãos, a nossa natureza humana,
ela é decaída. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Aleluia. Ela é uma declaração real, irmão, da condição da nossa antiga vida. Vida esta que nós andávamos sem Deus. Vida essa que nós andávamos em outro momento, desagradando ao Senhor. Aleluia. Então, o conceito de tudo isto é de quê? É de morte espiritual. Andar de forma deliberada, errar o alvo, andar pecando. Isso chama-se morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, porque o pecado faz com que tudo isso venha ser notório na vida de alguém que não tem Cristo, de alguém que não é obediente à palavra de Deus. Ou seja, é o conceito de morte espiritual, de morte moral, que o pecado fez com que essa pessoa agora não quisesse observar os preceitos divinos. Porque tudo isso, irmãos, faz barreira, faz separação entre o homem e entre Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então, diante dessas afirmações, o apóstolo Paulo, ele afirma que antes de sermos salvos, como é que nós andávamos? Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar. Aleluia. E também a irmã Patrícia, me perdoe, querida, Pai do Senhor, mais uma vez, o telefone tocou. Tá, imagina, estar no modo avião, também naquela forma de não perturbar, mas tocou e eu agora fiz com que eu desliguei os chips, para que ninguém atrapalhasse. Aleluia, Jesus é bom. Então, irmãos, nós andávamos em ofensas e pecados, ou seja, nós tínhamos antes uma má conduta. Nós nos portávamos, nós andávamos de uma forma desagradável a Deus. Ontem até a irmã Patrícia nos convidou com a irmã Natália para participarmos do culto na sua residência, só que online, né? Nós participamos aqui ao vivo pelo WhatsApp e eu falei que quando Jesus foi batizado nas águas, quando ele sai da submerge nas águas, a voz do céu brada, uma voz lá do alto brada, e Deus, o seu Pai, falou assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, que eu amo, que me dá alegria. Então, perceba que antes nós não dávamos esta alegria ao Senhor, mas agora nós somos os seus filhos amados, em que ele se compraz em nós. Andávamos antes segundo o curso deste mundo. E esses costumes, irmãos, o mundo sempre abraçou. Esses costumes errôneos, essa imoralidade, furto, mentira. Tudo isso, irmão, é uma constatação de que nós que agora, salvos em Cristo, não podemos mais participar de tais coisas. Romanos capítulo 12 é um texto bem conhecido, mas eu quero ler. É bom nós lermos, não é verdade? Paulo dizia que não se cansava de vos ensinar as mesmas coisas. Então, Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Porque eu preciso me transformar agora por esta renovação. O texto prossegue e nos ensina, irmãos, para que experimenteis. Para que você experimente. Não ande segundo o conceito deste mundo. Não tome forma disto. Não queira se parecer com isto. Queira se parecer com Cristo. Que o texto fala para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra quando os antigos cristãos, na antiga igreja primitiva, depois daquela perseguição em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e eles são dispersos para vários lugares, e alguns chegam em Antioquia da Pisídia. E naquele lugar, a Bíblia registra que as pessoas que moravam naquele lugar, na Antioquia, começaram agora a chamar aqueles homens de cristãos. O que é um cristão, irmãos? É um pequeno Cristo. É alguém que se parece com Cristo. Então agora, eu preciso e devo, irmãos, parecer com Cristo. Exalar o bom cheiro, o bom perfume de Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Quando o texto fala sobre andastes segundo o príncipe da potestade do ar, perceba que Paulo aqui está fazendo uma alusão a quem? Ao nosso arqui-inimigo, a Satanás, pois este Satanás, ele exerce, irmãos, autoridade sobre os poderes do mal. E eu preciso vencer isto, irmãos, com uma vida regrada diante do Senhor. Nós temos uma declaração de fé que, por sinal, o relator dessa declaração de fé, ele é o comentarista da lição. É o pastor Douglas Batista, pastor em Distrito Federal, pastor presidente daquele campo eclesiástico. É um dos escritores da CPAD e o mesmo, ele foi o relator da declaração de fé que nós temos, que nós comungamos, irmãos. E na declaração de fé é dito acerca desse texto, deste engano, que Satanás, ele usou o artifício do engano para ludibriar, para enganar a irmã Eva, fazendo com que agora o pecado se instaurasse no mundo. Ou seja, foi com esse engano que ele iniciou as suas atividades contra o ser humano, irmãos. E ainda é com esta mesma arma. Tenha cuidado, irmãos. Ainda é com esta mesma arma que ele continua a enganar as pessoas. Não é verdade, irmãos? Aleluia. O apóstolo Paulo também menciona este inimigo de nossas almas como sendo o Deus deste século. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Só que mais adiante nesta carta, o apóstolo Paulo ele vem nos alertar que a nossa luta é contra estes seres do mal. Vamos ler Efésios, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Efésios, capítulo 6. O versículo é o versículo de número 12. Aleluia. Que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim, ou seja, a nossa luta não é carnal, não é contra o sangue, não é contra meu irmão, meu amigo, meu vizinho, não, irmãos. A nossa luta, ela é no campo sobrenatural. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Olha que fala aqui, os príncipes, os demônios deste século, contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, as forças malignas nos lugares celestiais. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque a nossa luta não deve ser contra o nosso irmão. Infelizmente, nós vemos isso acontecendo. Mas em nome de Jesus, vamos entender que a nossa luta é espiritual, não é carnal. A nossa luta é em uma outra esfera, é em um outro, em uma outra área, não nessa terrena. A nossa luta é espiritual. Então nós antes andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Ou seja, isso faz menção a nós fazermos tudo o que era errado, ou fazíamos o que antes era errado. Por quê? Porque, irmãos, a nossa natureza, ela antes era segundo a carne. Nós andávamos segundo o nosso próprio entendimento, a nossa própria razão, fazendo o que era mal, fazendo tudo o que desagradava ao Senhor. E como resultado de tudo isto, o que é que nós éramos? Filhos da ira, condenados à morte e, não obstante isso, também desprovidos do favor divino. Só que agora, irmãos, aconteceu um ato de misericórdia e nós fomos vivificados pela graça. Foi um ato de bondade e misericórdia. Quando estávamos mortos em pecados, o que Deus fez, irmãos? Deus imensamente nos amou. Deus, ele nos amou e nos vivificou por meio da sua graça. Nós fomos alcançados pela misericórdia, pelo amor divino, pelo socorro de Deus. E a partir de então, nesta carta, Paulo agora, vendo a igreja salva, a igreja abençoada, Paulo agora passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram agora a antiga vida, fazendo com que agora os irmãos da igreja de Éfeso, carta esta que chegou também a nós como instrumento de orientação, fez com que o quadro de vida do antigo momento de pecador passássemos agora a ser filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia! Então nós fomos, irmãos, vivificados por sua graça. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o favor divino, a graça que nos alcançou, ela fez agora com que em Cristo Jesus, como o texto diz, que estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, ou seja, significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim, sem merecer, ele nos amou. Às vezes queremos, irmãos, escolher quem amar, né? Eu gosto mais de irmão Paulo, gosto mais do irmão Cicrano,
Não, irmãos. É bem verdade que pela afinidade nós nos chegamos mais a uns do que a outros, mas devemos amar todos de igual modo, não é verdade? Então nós fomos vivificados pela sua graça e também fomos exaltados por esta mesma graça. Por quê? Porque Paulo, que era o apóstolo dos gentios, Paulo destaca que esse poder de Deus, ele nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos colocou agora em lugar de príncipe. A palavra juntamente, que está no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios, que diz, nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concedeu agora aos homens o mesmo benefício que foi concedido a Cristo. Ressurreição. Iremos ser ressuscitados se não formos arrebatados. Teremos direito à vida eterna, como Cristo sempre foi eterno. E também o galardão nos céus que nos aguarda. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, estávamos mortos em ofensas, em pecados, em nossos delitos, irmã Patrícia. A antiga vida, ela não mostrava que éramos merecedores, como ainda não somos merecedores. Mas nós fomos alcançados, a salvação nos abraçou e a nossa resposta foi amar a Cristo, não é verdade? Nós fomos salvos não porque éramos bonzinhos, não. Porque a salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, a parte A do versículo 8 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, irmãos. Oh, glória! Isto é um dom de Deus. Aleluia! Você é salvo, como eu disse no início da minha fala, não porque você faz obras, porque você faz boas obras, porque você tem um salário bom e neste momento resolveu abençoar alguém. Não, irmãos, você faz isto porque você é salvo. Você faz isto porque o Espírito Santo, ele te balançou. Ele mexeu com você e disse assim: ajude meu filho e ajuda minha filha. Que somos um, irmãos. Nós somos um só corpo em Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos um corpo. E este corpo, ele é composto de vários membros. Imagine quando você leva uma topada. Irmão Givaldo, meu servo do Senhor, servo de Deus, parabéns! Ô, rapaz, tu é uma bênção do céu, né? Amém, querido. Aleluia. Abraço para a esposa, viu? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Então, a salvação, ela não veio através das obras. Por quê? Para que ninguém se gloriasse. Imagina alguém com uma condição boa financeira, fazendo obras e batendo no peito, entregando o sacolão, a cesta básica, batendo a selfie, fazendo o pobre da pessoa que recebeu passar um constrangimento. Faça isso não, meu irmão. Dê com a mão sem que a outra veja, porque aquele que vê tudo em oculto, ele vai te recompensar. Aleluia. Então, esta salvação, ela nos alcançou através da graça, não veio pelas obras, para que ninguém se gloriasse, para que ninguém batesse no peito e dissesse: eu mereço. Não, você não merece nada, irmãos. Essa salvação, ela veio como um favor. Ela veio como um benefício a nós, que andávamos mortos em ofensas
em pecados. Irmãos, a salvação, ela inclui libertação da morte, ela inclui libertação do pecado, libertação da ira vindoura da parte de Deus. E, ao mesmo tempo, irmãos, ela nos permite, ela faz com que nós, agora salvos em Cristo, desfrutemos das bênçãos espirituais que já foi ensinado em lições anteriores, né? As bênçãos espirituais em Cristo, que na lição, acho que foi a lição de número 2, é verdade, que falava da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E dentre elas, a eleição e a predestinação, que não vamos entrar novamente neste assunto tão polêmico, né? Já foi falado esta lição. Então, a salvação, ela inclui libertação de pecado, da morte, da ira vindoura, e não obstante isso, nos concede agora os benefícios, né, espirituais em Cristo. E como é que esta graça manifestou-se e ela me alcançou? 2 palavrinhas, 2 letrinhas fizeram com que isto viesse a acontecer. Fé. Aleluia. Esta fé, irmãos, ela deve ser considerada como a aceitação de quê? Da obra que Cristo realizou. Realizou para quem? Para mim, para você. A fé, ela aconteceu, você compreendeu que Cristo é Salvador, é Senhor. E é interessante que o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, 1 de Pedro, o capítulo é o número 1, que diz assim, irmãos. A partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Ou seja, estava morto em pecados, em ofensas. Nos gerou de novo para uma nova vida, para uma viva esperança. E tudo isto aconteceu, essa nova vida, ela aconteceu pela ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, vã seria a nossa fé. Mas tudo isso aconteceu, essa nova geração de vida, este novo momento em Cristo, ele aconteceu para quê? O versículo 4 nos ensina, para uma herança incorruptível, glória a Deus, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus. Está lá bem guardadinha para mim e para você. Agora, qual é a condição para tudo isto acontecer de fato e verdade? O versículo 5 dá a receita, que mediante a fé. Então, é necessário ter fé para agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não foi salvo porque fazia obras. Você agora faz obras porque você é salvo. Aleluia. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Ou seja, isso trata, irmão, da salvação pela graça, que foi provida, que veio de Deus. Não vem das obras para mostrar que eu sou merecedor de recompensa por algum ato humano que eu fiz ou faço. Não. Quando você faz algum ato de bondade, é porque o Espírito Santo, que é Deus e habita dentro de mim e de você,
Ele faz com que eu use de misericórdia e de bondade para com o meu semelhante. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quero fechar o nosso raciocínio nesta videoaula, nesta live, irmãos, dizendo e repetindo que antes dessa regeneração, o que é que nós éramos? Filhos da ira, destinados à condenação, irmão, à perdição eterna. Só que um ato divino de amor manifestou-se em nosso favor. E por meio, irmãos, da sua maravilhosa graça, nós fomos alcançados por Deus. O seu grande amor, irmão, ele nos alcançou, independente do que você fez, porque não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Você agora passa a praticar boas obras, porque você agora é salvo em Cristo. Você foi liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Quem antes mentia, não mente mais. Quem antes furtava, não furta mais. Quem antes andava com a vida errônea, agora anda direitinho. Não tem momento que a gente anda todo errado, né, irmão? E chegou a hora de andar certo. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração por você. Encerrar esta live. Você que está na sua casa, em nome de Jesus, eu quero orar por você neste momento. Deus eterno, bendito, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade e misericórdia, que um dia nos alcançou através da tua graça. Eu te peço pelo teu filho, a tua filha que está do outro lado da tela, Senhor, que as bênçãos espirituais alcançem a todos eles, Senhor. Nos conceda saúde, nos conceda paz e alegria, Senhor, oriundas do trono da graça. É assim que nós oramos e já te somos gratos em nome de Jesus. Aonde você está, receba a bênção apostólica. Curva a sua cabeça, estenda suas mãos e feche seus olhos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Um abraço carinhoso do seu irmão em Cristo, irmão Antônio. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.